Boa noite, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso culto aqui na Igreja Batista Plenitude em Cristo. Enquanto temos aqui a música de fundo, vamos aguardar mais um pouco até que os irmãos possam entrar, fazer parte do nosso culto online. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Chico ao que se assenta sobre o trono do céu, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Amém, glória a Deus. Muito bom estarmos juntos, mesmo que seja de uma forma online, né, uma forma virtual, mas é bom estarmos adorando ao nosso Deus, ainda mais com uma canção linda dessa, né? Tendo aí a primeira voz, a segunda voz, negócio muito bem feito. Deus abençoe aí o irmão Diogo, o irmão Márcio, nos ajudando, o Mateus, a Eduarda e o Tiago, estão sempre aí dispostos a nos abençoar, nos auxiliar e nos ajudar, para que essa live chegue até a sua casa. Amém, irmãos? Eu gosto sempre de começar o culto lendo um texto bíblico. E eu separei Salmos 40, que diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Eu escolhi esse texto porque estava pensando no momento que nós estamos vivendo, esse momento de dor, esse momento de luto, esse momento de separação, onde tantos estão sofrendo porque perderam um ente querido, sofrendo porque estão doentes, porque a pandemia, esse isolamento está afetando. Quantas pessoas estão tendo crise de ansiedade, entrando em depressão por conta de tudo isso que a gente está passando. Esses noticiários que só nos colocam mais medo, nos colocam muito mais para baixo do que tenta nos dar dados positivos que nos possam nos fortalecer. E eu pensando nisso tudo, eu pensei nesse salmo, porque o salmista aqui está num momento de bastante dificuldade, um momento de medo, um momento onde ele está desesperado. Talvez seja assim que você se encontre nessa noite, você esteja com medo, apavorado. E medo não é problema, o problema não é ter medo, porque com medo a gente vai mesmo. Quantas vezes tantos líderes, tantas pessoas que se tornaram ícones, enfrentaram o seu medo e conseguiram o êxito desejado. A questão é quando a gente entra em pânico. Então a gente não pode deixar se levar pelo medo. O medo tem que ser aquele sentido que apenas
nos coloque numa posição de cuidado, mas nunca nos travar, nos deixar parados, nos deixar prostrados. Então, meu irmão, você caso esteja nesse momento de dor, de luto, ou você esteja aí com uma crise de ansiedade, esteja entrando em depressão, lembre do que o Senhor disse. Tenha paciência do Senhor. Tenha paciência, porque Ele está olhando para cada um de nós. O Senhor, em nenhum momento, Ele não disse que não teríamos problema. Pelo contrário, Ele disse que nós teríamos aflições. A questão é que dentro das aflições, no meio da tempestade, é que Ele age. Ou Ele anda conosco por cima, sobre o mar, ou Ele nos tira do mar. O importante é você lembrar e saber que Deus está contigo do seu lado. Não se desespere, não tenha medo, não entre em pânico, não se deixe levar pelas más notícias, porque o nosso Deus é grande. O que Ele nos promete é algo que vai além desse mundo. É algo que alcança a eternidade. É isso que Ele nos prometeu e é isso que Ele vai nos dar. Então se agarre a essa promessa. Não entre em pânico. Não se desespere. Confie no Senhor. Amém? Vamos orar para iniciar. Querido amado Deus, como é bom, ó Pai, falar contigo mais uma vez nesse dia, Deus. Pai, nós estamos vivendo um momento tão difícil, Pai. Um momento que nós nunca vivemos, onde estamos no meio de uma pandemia, onde estamos, ó Pai, isolados. Alguns, ó Pai, nem de casa estão saindo, ó Pai. Quero te pedir, ó Deus, o teu cuidado. Quantas pessoas, ó Pai, estão desesperadas, enfermas. As pessoas, ó Pai, estão, ó Pai, ali com medo, Deus. Clama a Ti que o Senhor venha estar cuidando de cada coração. Que o Senhor, ó Deus, venha relembrar, ó Deus, as Suas promessas a cada um desses, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa estar aquecendo o seu coração, ó Deus. E, ó Deus, eu quero, ó Deus, Te agradecer, porque mesmo nessa dificuldade, nós podemos, ó Deus, nos reunir, mesmo que de uma forma virtual, mas podemos, como igreja, Te adorar. E eu quero também, ó Deus, louvar o Teu nome, ó Deus, por esses meninos que têm se colocado à disposição, ó Deus, para que esse culto aconteça na casa de cada um irmão. O Diogo, o irmão Márcio, ó Pai, o Mateus, a Eduarda, o Tiago, o Gabriel, ó Deus, que tem se colocado à disposição, que tem, ó Deus, agido, ó Deus, para que esse culto aconteça. Que o Senhor, ó Deus, venha estar suprindo as suas necessidades. Que o Senhor, ó Deus, venha estar, ó Pai, falando, ó Pai, aquilo que eles precisam ouvir, ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, com eles, ó Deus, acalmando também os seus corações, ó Pai. E aqueles que estão em casa, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, de igual modo possa abençoá-los. Que o Teu Santo Espírito possa alcançá-los e aquecer o seu coração. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero lembrar que nós ainda estamos com a nossa campanha do Fubá. O que é a campanha do Fubá? A campanha do Fubá é a arrecadação que nós estamos fazendo aqui em nossa igreja. E nós pegamos tudo isso, o que a gente junta de Fubá, e a gente leva para Cristolândia, lá de Madureira. É uma forma de nós podermos ajudar aquelas pessoas que necessitam. Nós temos, eu acredito que todos conheçam o trabalho da Cristolândia, e a maneira de nós ajudarmos é doando Fubá, o simples Fubá. Então, aqueles que puderem estar doando, só entrar em contato conosco. Se você não pode vir aqui na igreja, de buscar na sua casa, mas lembre-se que tem pessoas que precisam dessa doação, ok? Eu também quero te lembrar que nós, mesmo que virtualmente, estamos mantendo os nossos cultos. Então, nós temos um culto que está acontecendo nesse momento, aos domingos, todos os domingos, melhor dizendo, às 19h15 horas. Domingo de manhã, às 9 horas, nós temos o Centro de Capacitação Cristã dos Adultos, que é a irmã Daniele, no Facebook da igreja, e no Instagram do Conexão Jovem, que é a página dos jovens no Instagram. Às 10 horas é o CCC dos Jovens, o Centro de Capacitação Cristã.
E às quartas-feiras, às 19, 15 horas, o nosso culto semanal também. Caso você tenha perdido algum culto, caso você tenha perdido algum desses estudos, caso você queira rever, tudo isso está no nosso YouTube, na nossa página do YouTube, da Igreja Batista Plenitude em Cristo, ok? Vamos passar esse momento para o Ministério de Louvor. Amém. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos felizes nessa noite de mais uma vez louvarmos ao Senhor, nesse momento diferente que a gente está vivendo, né? E creio que a gente não vai se acostumar, né? E que assim esperemos, porque o nosso desejo é de estar junto como igreja, lado a lado. Mas enquanto isso, nós estamos mesmo que à distância, crendo no propósito do Senhor, que tudo está no controle dele e vivendo esse momento. E nesse momento mesmo em sua casa, e nós que estamos aqui, esses irmãos que o pastor Elias falou, nós declararemos ao nosso Deus que Ele é santo. E domingos passados, enquanto eu estava ministrando, eu trouxe à memória quando o povo de Deus, os hebreus, estava sofrendo no Egito, passando um momento muito difícil, um momento de muita tribulação. E a palavra nos conta que eles, devido à opressão, eles começaram a clamar ao Senhor ali no Egito. E o clamor deles chegou ao Senhor. O capítulo 2 de Êxodo nos mostra isso. E o pastor Jorge até trouxe uma palavra referente a isso. E aí eles atravessam, Deus ouve o clamor, eles saem do Egito, atravessando o Mar Vermelho, e vão caminhando no deserto até chegar ao Monte Sinai. E no capítulo 19 de Êxodo, nós vemos uma cena curiosa, porque Deus iria apresentar os 10 mandamentos para eles, ali no Monte Sinai. Mas no capítulo 19 nos mostra uma preparação para quando Deus viesse no capítulo 20 trazer os 10 mandamentos, o código da aliança. Houve todo um preparo e ninguém poderia sequer se aproximar daquele monte ou tocar naquele monte, porque seria consumido. Tamanha a glória do nosso Deus. Por isso nessa noite, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o nosso Deus, Ele está na sua casa, Ele está aí com você, Ele está aqui conosco, Ele está em todo lugar, e Ele é santo. Ele é digno de ser chamado santo, separado, Ele está acima de tudo e todas as coisas. Por isso nessa noite aí que nós possamos declarar que não há outro igual, não há ninguém próximo ou semelhante ao nosso Deus. Ele é santo, Ele é digno de todo louvor. Como resgatou o povo do Egito, nós cremos que Ele para sempre nos resgatará. Ó Deus, anseiamos declarar que Tu és santo, Pai, e nós não conhecemos outra canção. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção. Diga, que Ele descreva em perfeição. Na sua casa, exalte o nome desse Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Ele é poderoso, Deus poderoso, só Tu és Senhor. Santo, 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 Deus poderoso. Ô Senhor, Tu és poderoso, Pai. Nós vemos, Senhor, o Teu poder, Pai, quando no capítulo 20 o Senhor declara os Teus mandamentos, as Tuas ordens, Senhor. E ali nós vemos, Pai, um povo que tremeu, Senhor, porque viu a Tua glória, ouviu a força da Tua voz, Senhor, até pedindo a Moisés que ele fosse no lugar daquele povo. Mas nós sabemos, Pai, que Tu és santo, mesmo sendo santo, tem se relacionado conosco, Pai. Obrigado, Pai, por ser tão bom, por ser tão maravilhoso, por ser tão grande, Deus. Nós Te exaltamos nesse momento, Senhor, e engrandecemos, Senhor, o Teu nome, Pai.
Oh, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Em sua casa, diga mais uma vez que Ele é santo. Santo, oh, santo, Deus poderoso, Tu és poderoso, Pai, santo para curar, libertar, Deus. Santo é o Teu nome, Deus poderoso. Então diga, não há outro. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual a Ele. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Então declare santo mais uma vez. Santo, santo, Tu és Senhor, Deus poderoso, santo, 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 digno Ele é, santo, santo, Deus poderoso. Aplauda o Senhor na sua casa, engrandeça o nome dEle, expresse a adoração ao Senhor, gratidão, porque estamos aqui nessa noite, gratidão, porque temos vida, e vida em abundância, vida da presença, da manifestação do nosso Deus em nós, através do seu Santo Espírito. E é esse mesmo Deus ali, quando encontra com o povo no Monte Sinai, Ele tinha um grande desejo. Não era simplesmente tirar um povo da escravidão do Egito. O desejo do Senhor era que tivesse uma propriedade peculiar, uma nação sua, particular, onde o seu reino é manifesto, onde a sua presença é manifesta. Em Êxodo capítulo 19, versículo 5, ele declara: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja a minha propriedade. Ou seja, nós somos tesouro pessoal do Senhor, nós somos propriedade peculiar, nação do Senhor, nação santa, povo santo, escolhido pelo Senhor. Você é escolhido pelo Senhor. Então vamos declarar: Senhor, venha o Teu reino, venha a Tua nação, venha o Teu poder, Pai, venha a Tua glória sendo derramada em cada coração nessa noite. Oh, 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 nosso Pai, que o Teu nome seja engrandecido. Diga: nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Peça a Ele hoje o alimento necessário nesse tempo, e dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. E perdoa, Senhor, e perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Vem, Senhor, e venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra
como é no céu. Diga mais uma vez, nosso Pai. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha, Senhor, venha o teu reino. O Senhor nos dá o alimento, que não falte nada, Pai. E dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa e perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal, Senhor, de toda enfermidade, Deus. E venha o teu reino, faça a tua vontade. Diga aí na sua casa, como é no céu. Venha, Senhor, e venha o teu reino, faça a tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Então diga amém. 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 Entronizamos o teu nome e te agradecemos, Deus. Amém. Nós cremos, Senhor. Amém. Então diga, venha, Senhor. Venha o teu reino. Venha, Senhor. Faça a tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. E venha o teu reino, faça a tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Glória a Deus, louve ao Senhor e engrandeça o nome dele. Amém. Como é bom louvar o Senhor. Pudesse, a gente ficava aqui a noite toda só cantando e tocando, mas haja garganta, né, Diogo? Irmãos, uma coisa que eu esqueci de falar, caso você tenha algum pedido de oração, você pode escrever aí na live, que ao final nós estaremos orando pelos pedidos. Então, se você tem algum pedido de oração, algum agradecimento também, coloque aí na live, que ao final nós estaremos orando. A gente vai anotar os pedidos, os agradecimentos, e estaremos orando ao final dessa live, ok? Irmãos, a gente está no mês de maio, e geralmente o mês de maio nas igrejas nós comemoramos o mês da família, e aqui na nossa igreja não é diferente. A gente também celebra esse mês como um mês da família. E pensando nessa temática de falar algo a respeito de família, eu cheguei à conclusão que não é tão fácil assim, porque primeiro a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente passa por uma grande tentação de nós falarmos da nossa própria família. E aí que mora o perigo, porque não é uma família perfeita. A minha família também não é perfeita. A minha família tem dificuldades também, a gente erra. E a gente se deixando levar, né? Se deixar ser seduzido por falar de nós mesmos, a gente cai no erro até mesmo de pôr em descrédito, às vezes, Deus, porque alguém perto de
defeitos, sabe que nós somos pecadores, conhece os famílias. Então, seguindo a regra da homilética, né, vamos dizer assim, a gente procura falar somente da Bíblia. Porém, alguém deve pensar assim, poxa, vamos falar, ok, sobre a Bíblia. Mas quando a gente chega na Bíblia, a gente encontra personagens que também tiveram dificuldade. Personagens que tiveram dificuldades no relacionamento com a sua família. A gente vê com Davi. O Davi, para ser muito sincero, foi um péssimo pai. A gente vê Isaac também não deixou a desejar como pai, ele tinha preferência de filho, enquanto a sua esposa Raquel tinha preferência pelo outro filho. A gente vê o conflito grande que isso se tornou, e tantos outros homens das Sagradas Escrituras, a gente vê que tinham problemas nas suas famílias. Então, será que a Bíblia não tem uma resposta, então, para esse dilema familiar? Claro que sim. O problema é que muitas vezes a gente começa a olhar para o lado errado. E o que eu acho muito interessante da Bíblia, eu já falei isso algumas vezes, é que a Bíblia não está preocupada em esconder pecado, defeito de ninguém. E ela revela mesmo as dificuldades que as famílias tiveram, as dificuldades que Abraão e Sara tiveram, os seus pecados, e tantos outros homens. Porém, para que a gente possa entender sobre o relacionamento familiar, a gente tem que voltar ao início, ao princípio. Nós temos que voltar ali ao começo de Gênesis. Porque quando a gente chega ali em Gênesis 1, a gente vê que Deus, tudo que Ele fez, Ele era bom. E tudo que era bom que Ele fez, Ele criou o homem e a mulher. Eles eram perfeitos. E Deus olhou para a sua criação, onde o homem e a mulher estavam como um casal também, como indivíduos, mas também como um casal, como uma família. E Deus falou, se agradou. Passa ali 3, a gente vê que ali começam as dificuldades. Quando o homem, se deixa levar pela sedução da serpente e deseja ser igual a Deus. Aí começa todos os problemas. Muito bem. O homem, ele deseja ser como Deus. Ele acha que pode. Ele se rebela contra Deus. E essa rebelião contra Deus trouxe muitos aspectos negativos, porque ele trouxe caos na natureza. A natureza também pagou a conta por conta dessa rebelião do homem para com Deus. Trouxe caos no relacionamento entre o homem. Agora é um abismo, não tem como o homem chegar até Deus, porque o homem achou que podia caminhar pelas suas próprias pernas. E não só ficou por aí, o caos também veio entre o homem e o seu semelhante. Também houve problema entre o relacionamento conjugal, um relacionamento também de amizade, trouxe um problema, um caos relacional. E também trouxe um caos de um homem consigo mesmo. É por isso que a gente vê o caos na família, porque a família não está isenta das consequências do pecado. Então, será que a Bíblia não nos dá uma resposta de como nós podemos ter um casamento próspero, como ter uma relação familiar próspera, abençoada? Não é isso que eu disse. Ela pode ser, sim, mas o modelo não está nos personagens bíblicos. O modelo perfeito está no relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Ali há um modelo perfeito, porque Cristo ele é o exemplo, ele é um modelo perfeito de relacionamento, porque Cristo, mesmo sendo Deus Filho, ele se sujeitou à vontade de Deus Pai e veio ao mundo como homem e foi obediente. Então, ele é o alvo, ele é o modelo que nós devemos seguir. E então, pensando nisso tudo, Cristo como modelo de respeito e autoridade, alguém que que nos ensina sobre relacionamento, eu convido a você a abrir suas Bíblias em Efésios 5.
Nós iremos ler Efésios 5 a partir do verso 21. Efésios 5, a partir do verso 21, na minha versão NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres em tudo sujeitais a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, 26, para santificá-la, tendo-a purificado por lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Verso 29. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Verso 30. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. 6, verso 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido e amado Deus, nós acabamos de ler, ó Deus, a tua santa palavra, Deus, e queremos meditar dela. Mas para isso, Deus, nós dependemos da ação do teu Santo Espírito, porque nós somos limitados. E clamamos a ti, ó Deus, mais uma vez a tua intervenção, para que o Senhor, ó Deus, fale nessa noite. Que o Senhor tenha piedade de mim e me use nessa noite, ó Pai. E que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa também falar, bradar em cada coração. Em nome do teu Filho Jesus é que eu oro. Amém. Então, irmãos, como eu já estava de antemão falando, a base, o exemplo que nós devemos ter de relacionamento é Cristo com a sua igreja. Esse é o modelo perfeito, porque Cristo se entregou pela sua igreja. Ele amou tanto a sua noiva, que ele se submeteu, inclusive, a ser pendurado no madeiro por ela. E esse é o modelo perfeito. E Paulo, entendendo isso, ele começa aqui a sua exposição sobre um relacionamento familiar, sobre um relacionamento no lar. Ele começa aqui no verso 21, falando sobre sujeitai-vos. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E é interessante porque ele está começando a falar aqui sobre sujeitar uns aos outros. Ele não está aqui especificando ninguém. Ele está dizendo que nós todos devemos nos sujeitar uns aos outros. Isso significa que nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, pois Ele é a autoridade maior, porque nós devemos estar no temor de Cristo. E autoridade é estar subordinado a alguém, é estar sob a influência de alguém. Então, todos nós, homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos,
todos nós devemos estar debaixo da influência de Cristo. Todos nós devemos nos submeter à sua autoridade. E Paulo, ele começa a tratar essas relações pessoais de uma forma bastante diferente na sua época. Porque naquele tempo era bem comum ter um código familiar, onde apenas tinha os deveres da esposa, apenas isso. E Paulo ali, ele começa a falar sobre todos na família. E isso que a gente chama de bomba de tempo. Porque chegou um certo tempo que todos começaram a analisar esse texto e falaram, opa, calma aí, tem alguma coisa errada. Porque o homem e a mulher estão em pé de igualdade. Ninguém é melhor que ninguém. Todos devem se submeter a Cristo, porque Ele é o modelo perfeito. E daí começou a pensar, porque começou a ter uma diferença da cultura vigente daquela época. E Paulo começa depois do verso 21, a partir do verso 22 ali, a falar direto para as mulheres. E ele falando sobre as mulheres devem sujeitar o seu marido. Como eu já falei de antemão, era bem comum naquele tempo, naquela cultura, até mesmo quando iam se casar, um noivo exigir que tivesse no contrato ali, ou naquele código familiar, onde a esposa deveria se sujeitar totalmente ao marido. Só que era uma sujeição totalmente oposta do que a Bíblia está falando. Porque ali estava dizendo que a mulher na verdade, tinha uma posição inferior do homem. E não é isso que Paulo está falando. Paulo está aqui, na verdade, todo o Novo Testamento, ele enfatiza a dignidade da mulher. A mulher é um ser precioso. A mulher é um ser criado por Deus, que é igual ao homem, apenas tem características, funções diferentes. E eles entenderam muito bem isso, e Paulo entendendo bem isso, ele começa deixando ali as suas recomendações. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Essa que é a diferença, como ao Senhor, porque Cristo se sujeitou à vontade do Pai. Então as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos, porém com dignidade. Isso não quer dizer que a mulher não pode ocupar qualquer posição na sociedade. Pelo contrário, a mulher pode ocupar qualquer posição que ela assim o desejar na sociedade. Mas, porém, se ela aceitou perante Deus a responsabilidade do casamento e de uma família, então o seu dever maior é para com a família. A sua preocupação maior deve ser a família. Então, a mulher, ela tem que estar ali pronta para a sua família. A casa. A mulher deve respeitar o seu marido. É isso que Paulo está falando aqui. É isso que Deus quer da mulher também, que a mulher respeite o seu marido. Contudo, quando o texto diz sujeito em tudo a seu marido, aqui que é o X da questão, não significa uma sujeição cega, mas ser submissa àquele cujo dever para com ela é expresso em nada menos do que a mais alta exigência de um amor sacrificial. É o que eu costumo aos maridos do que às esposas. A mulher deve sim respeitar o marido, mas como o marido também deve respeitar a sua esposa. Isso não significa que o marido não deva respeitar a sua esposa. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é que agora os maridos, ele também tem a sua responsabilidade no seu relacionamento, coisa que naquela época não se falava. Então, Paulo, a partir do verso 25, agora ele começa a dizer aos maridos: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha como que o peso é muito maior sobre nós, homens, porque nós temos o dever, a obrigação, a zelar
com todo o nosso esforço, se for preciso, com a nossa vida, para com as mulheres. Então, nós temos responsabilidade, como homens, sobre o cuidado com as mulheres, respeitá-la também, dar dignidade através do nosso amor, não só amor com palavras, mas amor também com atitudes. João Crisóstomo, um teólogo da Idade Média, ele falou algo bastante interessante. Olha o que ele disse. Diz algo, já viste a medida da obediência? Pois houve também a medida do amor. Desejas que tua esposa te obedeça como a igreja a Cristo? Então cuide bem dela, como Cristo o faz com a igreja. Então a mulher tem que respeitar o seu marido, mas antes o marido, ele deve cuidar, zelar da sua esposa, como Cristo fez com a igreja, entregando a sua. Olha a responsabilidade que o homem tem para com a sua responsabilidade que o homem tem no relacionamento. O que Paulo está dizendo aqui é que o marido deve expressar um amor que não guarda qualquer resquício de egoísmo. Então, é um amor que não pensa em si próprio, mas pensa primeiro na esposa. Que não procura satisfação própria nem afeição como resposta à afeição. Então, ele não está dando ali o amor porque ele quer algo em troca, mas porque é o seu dever como marido amar a esposa de todo o seu coração. Este padrão tem por padrão e modelo o amor de Cristo para com a sua igreja. Este amor é empregado em todo relacionamento cristão. Contudo, frisamos que o marido, antes de exigir submissão à sua esposa, eles, no caso nós, devemos primeiramente amar as nossas esposas com sacrifício e devoção. Então a responsabilidade maior no relacionamento conjugal é do marido. Muitas vezes ele age de forma egoísta. Muitas vezes esse texto que nós estamos aqui lendo nesses breves minutos é muito mal interpretado. Apenas o homem tem direito e tem que ficar cobrando as esposas, que as esposas têm que fazer isso, aquilo, outro. Mas não é bem isso que o texto diz, que deve respeitar, ela deve se sujeitar ao seu marido, mas porque antes disso tudo, ele a ama, ele a honra. Então a responsabilidade maior é nossa, e zelar pela nossa esposa, como Cristo fez pela sua noiva, a igreja. Então nós devemos zelar pelo esse relacionamento. A responsabilidade é sobre nós, homens. E a gente vê que essas duas palavras, respeito e autoridade, é algo que está totalmente deturpado no meio que a gente vive, onde ninguém respeita mais ninguém, onde por qualquer coisa é jogada no chão. Mas a Bíblia nos chama ao contrário, aí contra essa cultura, onde nós devemos respeitar uns aos outros, nós devemos zelar um pelos outros, e nós devemos também obedecer, ser obedientes. E nós devemos nos sujeitar e entender que há, sim, uma responsabilidade, há uma autoridade. Eu devo respeitar, mas também eu devo amar. Não é uma sujeição, como eu disse. Mas o homem zelar pela esposa. E ele vai respeitá-lo, porque ele o ama, ele zela, cuida da sua esposa. Então é sacrifício mesmo, é devoção. É a família nesse relacionamento se doar por completo. Não só a mulher se doar, mas o homem também se doar. O homem também zelar pela sua casa, pela sua família.
a sua família, respeitar os filhos. E a partir aqui do capítulo 6, dirigir aos filhos. E ele diz aqui que os filhos devem obedecer a seus pais, mas não deve ser uma obediência, mas não deve haver abuso. Não é porque eu sou pai que eu devo abusar da autoridade que eu tenho. Não é isso que o texto está dizendo. De igual forma, eu devo também amar e zelar pelos meus filhos. Os pais, eles também devem amar os seus filhos. Eles devem zelar. Mas o texto está falando também que nós, filhos, devemos honrar nosso pai e nossa mãe. E ele continua: este é o primeiro mandamento com promessa. E a gente vê que essa cultura está totalmente ao contrário. Você vê filhos que não respeitam o seu pai, filhos que não respeitam a sua mãe, pais que não têm autoridade dentro do seu lar, pais que colocam os seus filhos num trono, num pedestal, e colocam os filhos como se eles pudessem fazer tudo o que querem e bem entendem. E os pais estão mercê da vontade dos seus filhos. E os pais, muitas vezes, têm medo de repreender os seus filhos, até de perder o amor de seus filhos. Isso é sinal que não tem autoridade nesse lar, não se tem respeito. Serão provavelmente adultos que terão dificuldade com autoridade e respeito, adultos que vão querer a qualquer custo que seus desejos sejam saciados a qualquer preço. Então os filhos, eles devem obedecer aos seus pais, entender que eles são autoridade dentro da casa. A disciplina é algo essencial no lar. Nós devemos disciplinar os nossos filhos. Muitas vezes a gente fica se deixando levar por essa cultura onde a gente não pode repreender os nossos filhos, porque senão eles vão ter problema na sua formação, eles vão ter algum problema. Meu irmão, o pecado já está no mundo. Problema todos nós vamos ter, com ou sem repreensão. Agora cabe a nós exercer a autoridade que nos é legada. Isso significa que toda autoridade é minha, então eu não devo delegar a responsabilidade sobre os meus filhos, sobre a professora da escola, sobre a tia da classe na igreja, sobre como pai, como mãe. E a gente vê muitas vezes o inverso. Os pais loucos para se livrar dos filhos colocam até mesmo na escola para que os professores, inclusive, eduquem os seus filhos, não só ensinem as matérias que tem que aprender, mas que façam o papel de pai e mãe, porque os pais não estão cumprindo com a sua. Isso acontece, inclusive, dentro das nossas igrejas. E com isso, a gente vê crianças que acham que podem fazer tudo, inclusive agredir professores, agredir adultos. Não, disciplina é algo essencial. Disciplina é essencial no lar. Mas tudo isso começa com a figura do pai, começa com a figura da mãe, os dois se respeitando mutuamente. Papel como homem, o seu papel como mulher, e com isso seus filhos vão aprender vendo. E você, como pai, como mãe, também exercer a autoridade que o Senhor lhe deu para com seus filhos. Então, filhos, obedeçam os seus pais, honre seus pais. Mas Paulo não para por aí, ele continua: pais, não irritem seus filhos, antes, crie-os no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso quer dizer que o pai, ele tem autoridade,
Mas os pais, no caso, têm autoridade sobre os filhos. Mas isso não significa que eles têm que ser um autoritário. Não é isso que o texto está falando, onde o filho não pode nem falar dentro de casa, os filhos não podem conversar, não têm direito à opinião, onde o filho nem sequer é respeitado. Não, os pais devem tomar cuidado para não provocar a ira nos seus filhos. Aí vem a pergunta: como nossos filhos? Será que nós estamos provocando a ira deles porque a gente excede os limites? Ou porque eu sou um banana demais? Eu tenho que procurar o ponto certo. Eu tenho que criar os meus filhos da melhor maneira possível. E eu devo criar os meus filhos no caminho do Senhor. É responsabilidade do pai e da mãe apresentar o Senhor a seus filhos. É responsabilidade da tia da EBD, da tia do cultinho. A responsabilidade começa dentro do nosso lar. São os pais que devem apresentar Cristo a seus filhos. É responsabilidade do pai e da mãe. Tem um pastor que eu gosto muito, inclusive ele perdeu um pastor amigo agora. Estava até conversando com o Diogo sobre esse pastor. E ele dando testemunho de vida dele, de ministério, melhor dizendo. E no período mais difícil do seu ministério, ele tinha a figura que para ele era mais importante ao seu lado, que era o seu pai. Ele dava o testemunho, ele falou algo que me impactou demais, porque ele disse o seguinte: quando eu olhava ao meu pai, eu via a Cristo. Será que quando os nossos filhos nos olham, o que eles veem? Eles podem dizer assim: não, meus pais se esforçam para serem imitadores de Cristo? Que mais tarde, quando estiverem adultos, eles vão poder dizer: não, meus pais me ensinaram o caminho, eu é que não quis seguir. Ou se eu estou na igreja, ou se eu sou um líder, se eu sou alguma coisa, foi porque meus pais me ensinaram. É interessante como os pais muitas vezes tratam os seus filhos. Os filhos, não, se Deus livre e guarde, mas algum caso de um pai descobrir que seu filho está envolvido com drogas, está numa boca de fumo, o pai vai lá às pressas tirar o seu filho com autoridade, mas ele não exerce essa mesma autoridade para levar os seus filhos à igreja. Eu sei que é chocante isso, eu sei, mas eu louvo a Deus pelo não ter dado mole para mim. Como todo adolescente, chegou um momento que meus pais falaram: não, você vai, você está debaixo do meu teto. Você deve me obedecer, então você vai. E graças a Deus que eles fizeram com sabedoria, mas fizeram isso. E hoje eu, meu irmão e minha irmã, estamos no caminho do Senhor. Primeiro porque Deus é misericordioso e agiu de misericórdia para conosco, mas porque nós temos pais que nos ensinam não só, mas mas muitas vezes a gente vê até o contrário, pais que não querem que seus filhos tenham atividades na igreja. Tem medo de seus filhos assumir compromisso na igreja, mas pode assumir compromisso com tudo no mundo, menos na igreja. Seus filhos são obrigados a ir em festa da família que eles não querem ir, mas para a igreja ele pode ficar à vontade. Isso nos será cobrado. Quantos pais vêm para a igreja e deixam seus filhos na rua brincando, mas não exercem autoridade para trazer eles, para adorar, para conhecer o que é a igreja, e se enturmar na igreja. É interessante que a gente começa a ouvir um monte de desculpa, mas sempre é culpa dos outros, nunca é nossa. Nunca é nossa. Pais, exerçam a autoridade.
Mas não provoque a ira nos seus filhos. Mas você tem autoridade sobre eles. E essa autoridade não foi dada pelo governador, pelo prefeito, pelo agente social, não. Foi por Deus. Deus que lhe deu essa responsabilidade é nossa como pai. Então, o que nós vimos até aqui são que os maridos, as esposas e os filhos, eles precisam submeter-se e amar-se mutuamente. É uma relação de amor e sujeição mútua. Cada um respeitando os seus limites, o seu espaço, entendendo as suas responsabilidades dentro de um lar, assim como Cristo e a sua igreja. Assim como a esposa precisa respeitar o seu marido, o marido precisa amar a sua esposa. Esse é o modelo, esse é o padrão de Cristo. O padrão do nosso Senhor Jesus Cristo, onde por amor à sua noiva, por amor à sua igreja, ele não se conteve nesse mundo, ele se sujeitou a nascer como um ser humano comum, ele se sujeitou a crescer como um bebê, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto. E não só isso, ele não parou por aí. Ele começou a pregar e por conta disso ele foi condenado à morte. Mas ele se sujeitou a tudo isso por amor a mim e a você, a noiva dele. Mas Cristo não parou por aí. Ele ressuscitou pela sua noiva, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você possamos entender o que é um relacionamento. E o relacionamento tem que ser baseado nas Escrituras, em Cristo. Perfeito. Cristo é o nosso modelo. Então, irmãos, nós não temos desculpa. Esposa, sujeite-se aos seus maridos, obedeçam. Maridos, ame as suas esposas com todo o amor que Deus lhe deu, entendendo que a responsabilidade é nossa. Entregar-se como Cristo se entregou pela sua noiva. Filhos, obedeçam a seus pais. E pais, não provoque a ira dos seus filhos. Esse é o relacionamento que Deus quer. Família. Vamos orar? Querido amado Deus, obrigado, Deus, pela onde nós precisamos lembrar dos nossos papéis, das nossas responsabilidades, ó Deus. E, ó Deus, sabemos que somos imperfeitos e carecemos da Tua graça, ó Deus, mas clamamos a Ti que o Teu Santo Espírito possa nos fortalecer, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, ó Deus, para sermos o melhor cônjuge, o melhor pai, mãe, filho possível, ó Deus. Tudo por amor a Ti, assim como Cristo agiu. Ó Deus, obrigado, Deus, por tudo. Amém. Você que estou aí de oração, nós vamos aqui orando. Sabemos que tem pessoas que estão passando bastante dificuldade por conta dessa situação que nós estamos difícil. Alguns, infelizmente, estão sendo infectados, outros estão perdendo entes queridos, outros estão perdendo o emprego. Situação bem difícil. Mas antes de orar, eu quero te lembrar que quarta-feira nós temos o nosso culto às 19h15. Só ficar conectado na nossa página no Facebook, a Igreja Batista de Plenitude em Cristo.
Próximo domingo, às 9 horas da manhã, o Centro de Capacitação Cristã, com a nossa irmã Daniele, classe dos adultos. Às 10 horas, com os jovens, Conexão Jovem, no Instagram dos jovens. E à noite, às 19 e 15 horas do próximo domingo, o nosso culto vespertino, ok? E caso você esse e outras mensagens, tudo isso vai estar disponibilizado lá na nossa página no YouTube. Nós temos aqui a oração, pedido de oração pelos jovens da igreja, o irmão Hilton. Esse irmão Hilton aqui eu conheço, é meu pai. O Léo pede oração por todos na área de saúde. A Tatiane, pela sua cunhada Roseli, que está fazendo aniversário. E sua família. Jaci, oração pelos coveiros, é isso. E Ana Moura, oração de agradecimento pelos livramentos, pelos ministérios da igreja e pelo nosso Rio de Janeiro. Irmã Ana Moura, também lá da Brisa, Deus abençoe. Vamos orar e com isso também encerrar nosso culto. Querido e amado Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, como igreja. Deus, nós só estamos aqui porque o Senhor tem mantido a sua misericórdia sobre a nossa vida. E, ó Deus, entendendo, ó Deus, que o Senhor é o soberano e por conta dessa tua misericórdia, aqui nós estamos aqui para te adorar, ó Pai. E, ó Deus, eu quero, ó Deus, pedir, ó Deus, pelos jovens, não só dessa igreja, mas de todas as nossas igrejas, ó Pai. Pai, que o Senhor venha estar com eles, ó Pai. Que o Senhor venha estar fortalecendo a cada um deles, que eles não possam se desanimar. Que o Teu Santo Espírito venha estar tocando em seus corações. Que o Teu Santo Espírito possa estar aquecendo o coração de cada um, ó Pai. Também, ó Deus, o irmão Léo que pede, ó Deus, aqueles que estão envolvidos na área da saúde, ó Pai. Esses homens e mulheres que têm se empenhado, Deus, para salvar vidas. Mas não só eles, ó Pai, mas todos que estão envolvidos, direto e indiretamente, como limpeza que tem incansavelmente, os motoristas. Que o Senhor renove as suas forças, ó Pai. E também, ó Deus, que o Senhor venha estar colocando eles debaixo do Teu cuidado, ó Pai. Quantas pessoas aqui, ó Deus, que nós conhecemos, que estão envolvidos, ó Pai, trabalhando para salvar vidas, ó Pai. Que a enfermeira, ó Pai, a irmã Cíntia, ó Deus, que também tem, ó Pai, se disponibilizado, ó Deus, e tantos outros, ó Pai. Que o Senhor vem estar cuidando não só deles, mas também, ó Deus, dos seus familiares. Cuida, ó Deus, da sua casa, da casa de cada um. E a irmã Tatiane, ó Deus, que ela agradece, ó Deus, pela sua cunhada Roseli, que faz mais um ano de vida. Louvado o nome, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem, onde, ó Deus, ela está mais um ano de vida. Que, ó Deus, venha muito mais, ó Deus, debaixo da tua graça, debaixo, ó Pai, do teu amor, ó Pai. E, ó Deus, a irmã Otílio, Pai, que pede não só a sua família, esteja com cada um deles, ó Pai. Os guardando e os abençoando debaixo da tua mão poderosa, ó Pai. Ó Deus, o irmão Jaci que pede também, ó Deus, pelos que trabalham, ó Pai, nos cemitérios, ó Pai. São seres humanos como nós, ó Pai, estão trabalhando também incansavelmente, ó Deus. Revigora eles, ó Pai. Que o Senhor cuide não só deles, mas também das suas famílias, ó Pai. A irmã Ana Moura, ó Deus, que agradece pelo todo o seu cuidado para com ela e sua família, ó Deus, com a sua casa, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, continue as tuas asas, protegendo a ela, a Rayana, Pai, a Hanna, o Moura, o Dérico, ó Deus. Continue com cada um deles, ó Pai. Cuida dessa casa, cuida dessa família, ó Deus. Também pede, ó Deus, oração por a tua igreja, ó Deus. Que, ó Deus, nós, ó Deus, possamos, ó Deus, mesmo nessa dificuldade, sentir o teu cuidado, possamos ter o coração aquecido pelo teu Santo Espírito, ó Deus. E ela também pede pelo nosso Rio de Janeiro, ó Pai. Que o nosso Rio de Janeiro possa se render aos teus pés, possa entender que depende da tua graça, ó Pai. Que a gente possa entender, ó Deus, como carioca, que nós, ó Deus, devemos nos entregar a ti, ó Deus.
E, ó Pai, também quero te pedir, ó Deus, pelo Cleidson, ó Pai, que caiu do 3º andar, mas está bem. Obrigado pelo cuidado com ele, ó Deus. Que ele tenha uma rápida recuperação, ó Deus. Assim também, ó Deus, como o Rogério, ó Pai, que perdeu o emprego, ó Deus. Abre uma porta de emprego para ele, ó Deus. Esteja com ele, ó Deus, ele que está estudando mais e mais. E também o Júlio, ó Deus, que está enfermo, ó Deus, cuida dele e da sua casa. Esteja com ele, com a Aline, com a Rafael, com a Maju, ó Deus. Cuida da sua casa, ó Deus, que ele tenha uma plena e rápida recuperação, ó Deus. E, ó Deus, se eu esqueci de alguém aqui, ó Deus, mas o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não esqueceu. Que o Senhor, ó Deus, vem estar suprindo a cada um, ó Deus. Que o Senhor vem estar colocando cada um de nós debaixo do teu cuidado, ó Pai. Ó Deus, obrigado por tudo. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor e pelo teu refrigério. É em nome do teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um aqui, sobre cada um que está acompanhando essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor os abençoe abundantemente. Amém.